Atos, capítulo 17, verso 11, diz assim: Ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Muitos cristãos, eles sofrem porque não conhecem a palavra de Deus. Eles não decidiram ainda pelo um hábito de leitura da palavra de Deus. Então esses cristãos, eles se apoiam no ensino de outras pessoas. É importante lembrar, claro, que o ensino é um dom do Espírito Santo. Deus, através do seu Espírito, capacita homens, mestres, pastores para nos ensinar. Porém, devido aos falsos mestres, existem também os falsos mestres, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós ouvimos para que não sejamos enganados. O Evangelho ele é pregado já há aproximadamente 2000 anos. Então, nesse período, surgiu muitos falsos mestres, falsos profetas, pregando um outro Jesus, um outro Evangelho. O apóstolo Paulo ele temia exatamente que isso acontecesse. Em 2 Coríntios 11, verso 3 e 4, ele fala sobre isso. Portanto, o que nós aprendemos hoje pode incluir algumas verdades e algumas quase verdades que foram sendo criadas pelas pessoas durante vários anos. E com isso as nossas mentes elas são bombardeadas por conceitos, por princípios que as pessoas adequaram às vidas delas que nem sempre correspondem aos princípios de Deus, aos princípios da palavra de Deus. E isso gera um padrão de crente, de cristão, porém esse padrão ele não se baseia no que foi ensinado e testificado na Escritura e pelo Espírito Santo. Então, como é que nós podemos nos guardar para não sermos enganados por esses discursos, por esses falsos mestres? Só existe uma maneira de fazer isso, é confrontar o que nós ouvimos com a palavra de Deus. Para confrontarmos, óbvio e claro, nós precisamos ler, meditar e aprender na palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo que o próprio Espírito Santo nos ensine. Então você pode orar, pedir sabedoria a Deus, que Ele não vai negar, como diz em Tiago, e pedir iluminação do seu Espírito Santo. E você vai criar um hábito de leitura da palavra de Deus. Com isso, o próprio Espírito Santo irá te ensinar. E é justamente isso um dos papéis do Espírito Santo. Ele está conosco para nos ensinar, para nos fortalecer, guardar e guiar diariamente. Então, muitos cristãos, na verdade, não querem aprender, então acabam se prendendo a esses conceitos que eles já aprenderam. Não importa se está certo ou errado. Eles dizem, se o que eu vou ouvir é diferente do que eu já aprendi, então eles descartam o que eles vão ouvir. Porém, o nosso raciocínio ele deve ser totalmente diferente. Nós devemos ouvir com atenção e, em seguida, confrontar com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo ele possa testificar se o que foi ensinado é verdade ou é engano. Assim como nós vimos nesse versículo no início dos cristãos de Bereia. Então, toda vez que você se aproximar da palavra de Deus, seja para lê-la, para ouvi-la, através de outra pessoa, permita que o Espírito Santo lhe ensine. Para isso, você tem que se livrar dos seus conceitos já estabelecidos e procurar buscar a verdade da palavra de Deus, da Bíblia. Então, esteja disposto a renunciar seus princípios errados e aprenda com Deus. Busque a Deus através de sua palavra, através da sua maravilhosa palavra que é a Bíblia. Esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe.